filosofia pensando a saúde e a medicina. E o que ele contesta em Claude Bernard é justamente a ideia de que essa ideia, então vou tentar concentrar, estou adorando falar tudo isso, mas eu estou preocupado com o tempo, porque ainda tem bastante coisa que eu quero trazer para vocês. Vou tentar concentrar no nosso foco, corpo e saúde, né? A ideia do Canguilhem é justamente assim, de contestar que a saúde possa ser medida somente a partir do funcionamento do organismo. Por quê? Porque, então ele vai dissociar essas duas ideias que o Bernard associou, um organismo ser normal, ou está dentro da normalidade, ainda que dentro de uma normalidade biológica, isso não significa que ele seja saudável, porque a saúde não é do organismo. Não existe um fígado saudável, existe uma pessoa saudável. A saúde é do indivíduo, tomado na sua totalidade real, existente. Então, a saúde é a relação dessas normas biológicas com o meio ambiente. Então, a saúde, ela é uma saúde da pessoa na experiência de vida dela, né? Bom, ou seja, a partir disso, o Canguilhem vai criar, propor um conceito para a gente pensar saúde, que é de normatividade. Isto é, da nossa capacidade, maior ou menor, normativa. Nossa capacidade de criar normas, criar normas de maneira a se adaptar ativamente, ou ativamente é fundamental, às exigências do meio. Então, eu sou saudável, independente de qualquer deficiência que eu tenha, ou de eu estar, enfim, assim ou assado lá na média prevista, né, etc, etc, mas sim ser, ou na medida em que eu posso, com o meu corpo, aí já não mais entendido só como um organismo fisiológico, eu posso interagir, né, satisfatoriamente com o meio. Bom, então o Canguilhem vai pensar o corpo como um corpo integral, que portanto também, né, envolve o psiquismo, e a saúde como capacidade normativa. Eu vou trazer rapidamente, porque eu me estendi no resto da apresentação, outros autores na história da filosofia que pensaram de outra maneira o corpo e a saúde. O corpo diretamente, a saúde, aí já, quer dizer, nem sempre usando o termo saúde, já com uma interpretação minha. O Spinoza, no século XVII, contemporâneo de Descartes, já estava pensando uma outra ideia de corpo, que não tem nada a ver de Descartes, inclusive ele estava pensando, se contrapondo a Descartes, que é, nós somos indivíduos constituídos de múltiplos indivíduos. Então ele está pensando assim, que apesar da palavra indivíduo não divisível, né, ele está pensando essa não divisão no sentido de uma multiplicidade. Quer dizer, nós somos um corpo, então temos um soma, né, só que essa unidade somática, ela é múltipla, ela é constituída, por sua vez, de diversos outros corpos. Esses outros corpos são constituídos também de diversos outros corpos ao infinito, né? Então ele está pensando o indivíduo como uma unidade, mas essa unidade como sendo uma unidade funcional, ou enfim, de existência, mas não como uma unidade fixa, imutável, ou idêntica a si mesma. E esse indivíduo, ele interage, ele se constitui pela interação com o mundo, com o fora, com as outras pessoas, com o ambiente de uma maneira geral. Não. O Spinoza também vai pensar em relação à nossa mente, uma ideia que depois o Winnicott, sem ter lido Spinoza, vai trazer, mas é muito parecido, igual, enfim, análogo, tal como o Narman apresentou na sexta-feira passada. Eu vou retomar rapidamente. O Winnicott, ele diferencia mente de psicossoma. O psicossoma, então, seria o nosso corpo, só que o psiquismo, ele é a elaboração da atividade somática. Então, se a gente pensar que desde a gestação, né, e desde o nascimento,
existe uma unidade somática e uma elaboração dessa unidade somática. Acho que fica mais claro entender que corpo e psiquismo estão juntos, são uma coisa só. Bom, e como é possível a dissociação psíquica? Como é possível a gente achar que não é nada disso, se é isso? Aí o Winnicott vai diferenciar esse psicossoma, então o psiquismo como sendo, enfim, englobando os afetos, esse pensamento que não é um pensamento consciente, da mente. A mente, ela já vai ser uma atividade do psiquismo, e portanto do psicossoma, do corpo psíquico, uma atividade do psiquismo de elaborar não mais somente sem mediação a experiência somática, mas de elaborar reflexivamente essa própria experiência. Aí, como o Narman já falou da última vez, então, por exemplo, já desde o bebê já está com essa mente funcionando para se dar explicações, né, não com essas palavras, né, mas lá ao modo do bebê, por exemplo, uma ausência da mãe. Aí a mente ela vai servir para compreender essa ausência. Não, como se o bebê estivesse pensando com essas palavras, né? Assim, não, a minha mãe se ausentou, mas ela está presente, enfim, existe uma continuidade e tal, não estou abandonado. Se ela se ausenta demais, por exemplo, né, aí talvez ele já comece a pensar, não, eu não preciso da minha mãe, ou não, minha mãe não está ausente, ela está presente. Pronto, aí a mente começa já, ao invés de ser usada para compreender a realidade e para afirmar essa realidade, ela começa a ser usada para denegar essa realidade, para se proteger do que desagrada nessa realidade. O Spinoza vai dizer algo muito parecido, né, que a mente, no caso, o Spinoza usa a mesma palavra, mas essa primeira ideia de mente, ela, quer dizer, a mente, o que o Spinoza está chamando de mente, corresponde ao que o Winnicott está chamando de psique, de psiquismo. Né? A mente é a ideia do corpo, segundo Spinoza, exatamente nesse sentido. Mente e corpo são uma mesma coisa, e a mente é a elaboração do que se passa no corpo. Então, essa primeira ideia, portanto, do psiquismo, a mente em Spinoza, ela é unida, ela é uma coisa só, é a mesma coisa que o corpo. É a elaboração imediata, sem mediação, do corpo. E o Spinoza diz, mas a mente, ela tem ideias. Essas ideias que a mente tem, que a mente concebe, elas estão para a mente que a concebe, do mesmo modo que essa mente, psiquismo, está para o corpo. Então essa mente é uma ideia da ideia, e que ela pode continuar tendo ideia da ideia da ideia, que tomam como objeto as ideias e não mais o corpo psíquico, não mais a realidade. Então essas ideias da ideia, elas podem ser usadas para melhor compreender o corpo psíquico, o mente-corpo, a unidade mente-corpo. Mas elas podem também entrar em abstrações. Aí a crítica severa que o Spinoza faz às abstrações por se distanciarem, se dissociarem do corpo, aí o corpo já é entendido como corpo-mente, como corpo psíquico, né, e, de uma maneira geral, da realidade. Bom, o Nietzsche, por sua vez, ele vai também pensar, quando Nietzsche fala do corpo, ele já está pensando no corpo, uma das expressões que ele usa, como a grande razão. Mas justamente esse corpo que é a grande razão é um corpo pensante. Não é mais o corpo material, não é mais o corpo orgânico, não é mais o corpo da dicotomia. É o corpo já corpo e alma. Né? Já uma coisa só. E ele vai pensar esse corpo, portanto, já concebido dessa maneira, né, como habitado por diversas almas. Ele vai pensar como um resultado de múltiplos instintos, múltiplas pulsões, impulsos, então, forças. Então ele vai pensar esse corpo, essa unidade corporal como múltipla também. Então são autores que estão pensando, cada um com seu universo conceitual, essa mesma ideia, né, desse corpo pulsante. Né? E a saúde, então para tentar fechar, a saúde, assim como Canguilhem pensou a saúde como capacidade normativa, o Spinoza vai pensar como a saúde ligada ao aumento da potência de agir. Agir, se o corpo é corpo e mente, esse agir é agir e pensar. Em outras palavras, o aumento da potência de existir. O Winnicott, ele vai pensar a saúde como capacidade criativa, capacidade de se sentir ativo, de